E aí, eu sou Thiago Lima e hoje é dia de teologiar. E eu gostaria de falar sobre adoração a Deus. Como eu devo cultuar ao meu Senhor? Pode ter barulho na igreja? E grupo de louvor? É com música, sem música? Que tipo de música? Como que eu devo louvar a Deus da maneira certa? Bem, se você quer aprender mais sobre esse tema, pegue sua Bíblia, se acomode e vamos lá. Não deixe de se inscrever no meu canal e de me seguir nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito na divulgação dos meus conteúdos. Me ajude a espalhar a palavra de Deus pela internet. Aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Será que Deus aceita todo tipo de louvor ou ele tem um padrão? Bem, eu gostaria de responder meditando num texto bíblico que está em Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazendo uma boa hermenêutica neste texto, a gente pode tirar algumas ideias que vai nos dar um caminho a ser seguido em relação à adoração. O texto começa dizendo, rogo-vos, pois. Essa conjunção traz consigo o conceito de que a próxima ideia está relacionada a um pensamento anterior. Ou seja, vemos no capítulo 11 o apóstolo Paulo falando sobre o futuro de Israel, uma vez que eles rejeitaram Jesus como Messias. Vemos também que por esse motivo, os gentios que não faziam parte da nação judaica foram enxertados na oliveira, sendo assim salvos pela bondade de Deus. Paulo, no capítulo 11, está dirigindo aos gentios, demonstrando a misericórdia de Deus para com todos e do privilégio que é dado por conta da desobediência da nação escolhida. Tanto que no verso 30 e 31, Paulo diz, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. O apóstolo Paulo conclui o capítulo 11 dizendo que Deus é soberano em tudo o que faz. Ele até questiona quem conheceu a mente de Deus, quem foi o seu conselheiro, diz inclusive que tudo pertence a ele e conclui com o seguinte, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Com isso em mente, vemos a razão ou a motivação pela qual Paulo está rogando, tanto que ao continuar o versículo ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. A palavra pelas no grego é essa aqui, e ela traz um sentido por causa de. Com isso, concluímos que a petição de Paulo é que, por causa da compaixão de Deus, os gentios devem, conforme o próprio versículo continua, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nisso podemos tirar duas conclusões simples. A salvação é fruto da misericórdia de Deus, da compaixão, do seu amor, da sua graça, e nada tem a ver com obras, tanto que no capítulo 11, versículo 6, ele diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E a segunda conclusão é que por conta dessa salvação oferecida gratuitamente, nós devemos oferecer os nossos corpos em adoração a Deus. E Paulo até diz como isso deve ser feito. Primeiramente, deve ser um sacrifício vivo. Diferentemente do Velho Testamento, que o sacrifício era feito para a busca de perdão dos pecados e a expiação, esse agora é o resultado da nova vida que foi conquistada em Jesus Cristo. Esse sacrifício vivo deve englobar, portanto, todas as faculdades humanas do indivíduo que recebeu esse presente da salvação. Ou seja, suas ações, pensamentos e atitudes devem estar de acordo com a transformação da salvação. Também devemos apresentar os nossos corpos de uma forma santa, ou seja, resultado da influência do Espírito Santo que agora faz morada em nossos corpos. Nossos corpos devem, portanto, ser separados do uso profano e entregues a Deus para ser santo. E por fim, Paulo também diz que deve ser aceitável a Deus. Ou seja, não deve ser uma adoração que seja aceitável a mim mesmo, mas sim a Deus. É para Ele, para a glória dEle, do jeito dEle e não do meu. Tanto que Paulo termina o versículo 2 dizendo que essa entrega de corpo e alma tem uma finalidade, pois essa é a forma de adorar, que é o vosso culto racional. Vamos parar aqui um pouco para entender o que significa culto
racional. Culto significa serviço a Deus, adoração a Deus. Racional significa lógico, razão. Minha pergunta é: tem como algo ser racional e emocional ao mesmo tempo? Não. O culto deve ser conforme estamos lendo e entendendo aqui, baseados na razão, na lógica e não na emoção. É oferecer a nossa adoração na forma com que Ele deseja. E para isso, Paulo disse que deveria ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não baseados nas emoções. Consegue entender aonde eu quero chegar? Por exemplo, música. Ela não tem nada a ver com adoração, apesar que ela pode produzir uma adoração verdadeira, mas ela também pode produzir emoção, e nós sabemos que emoção e razão seguem caminhos totalmente diferentes. E o que eu quero dizer é que não espere que a música te induza a adorar a Deus, mas busque através dela expressar o que está num coração transformado pela misericórdia de Deus. Um culto barulhento, cheio de gritos e rodopios, também não expressa um conceito de um culto racional bíblico. Muito pelo contrário, só demonstra que as emoções foram elevadas a um nível tão alto que não é mais possível expressar a ordem e decência durante os serviços a Deus. Por outro lado, um culto a Deus que segue um script pré-estabelecido por um grupo de pessoas ou por uma central também não está agindo de uma forma lógica bíblica, até mesmo porque não estão considerando as necessidades individuais de uma igreja local e do povo que frequenta. Pessoas são diferentes umas das outras e as suas necessidades são influenciadas pela localização, pela cultura, influências externas, etc. Um culto racional tem Deus como centro da adoração e do louvor. É necessário que seja feito com consciência, entendimento, honrando ao único que merece tal glória. Se observarmos, por exemplo, adoração e louvor no Velho Testamento, vemos que foi Deus quem estipulou a forma com que deveria ser louvado e adorado. E até podemos ver que toda vez que alguém decidia fazer diferente dos padrões dele, ele não aceitava e se irava por ver a verdadeira motivação por trás daquela desobediência que estava dentro do coração daqueles falsos adoradores. Adoração parte do princípio de entender quem Deus é e o que Ele fez por nós. Dessa forma, nós vemos quão pequenos, incapazes e até despreparados nós somos e enxergamos a verdadeira glória de Deus que nos impele a adorá-lo e louvá-lo de verdade. Deus é digno de louvor e adoração, mas Ele tem um padrão e Ele deseja que nós sigamos esse padrão. E a emoção não faz parte disso. O versículo 2 de Romanos diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Além de não nos moldarmos aos costumes deste mundo, Paulo está dizendo que devemos ter a nossa mente, a nossa faculdade intelectual, a nossa razão, a nossa inteligência renovada, transformada, pois só assim poderemos, o que ele encerra dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade é a de Deus, não a nossa, ok? Ah, Thiago, mas aí o culto fica muito chato, morto, parado, sem graça, sem diversão nenhuma. Quer emoção? Vai num parque de diversão e brinca numa montanha-russa. Deus quer que cada um de nós sejamos sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não se engane. Jesus mesmo disse em Mateus 7, 21 a 23, "Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." Vou encerrar esse vídeo com o que Paulo diz aos da igreja de Éfeso em relação ao santo ministério e serviço dos santos. "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Adore a Deus, louve a Deus, mas lembre-se, toda honra e toda glória deve ser dado somente a Ele, pois essa é a vontade dele. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que possa ter te ajudado a entender mais sobre quem é Deus e o que Ele deseja de cada um de nós. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo.